ILP, aproxima duas instituições que têm papel fundamental na sociedade, a associação e o instituto. Não sei se vocês sabem, talvez a gente sempre, quando começa assim, conta uma historinha, né? É sempre bom contar a história, porque deixa as coisas mais leves. Mas eu conheço o Dr. Renato desde que o Dr. Renato tinha uns 15 anos, né? Então, a gente se conhece das cadeiras do Colégio Bandeirantes, e a gente, por incrível que pareça, também estagiou juntos, mesmo ele tendo feito direito e eu tendo feito administração. Um dia me perguntaram se eu tinha um advogado, alguém que fazia direito, para indicar. Quem eu fui indicar? O Dr. Renato, aqui. Mal sabia eu que, obviamente, eu sabia, eu estava só acertando, fazendo isso. Vou passar a palavra para o Dr. Renato, mas só registrar um agradecimento, então, a toda a equipe do ILP, coordenadora pedagógica Thaís Prado Horta, né, muito competente, a todas as pessoas, Rodrigo, que representa também o pessoal que trabalha na PMP, e esta é a primeira de outros eventos que acontecerão entre as duas instituições, né. Eu devo contar, então, o segredo, que não é tão segredo assim, mas em agosto eu estarei lá, palestrando sobre... A gente falou de temas a definir, mas vamos falar sobre governança, serviços públicos, políticas públicas, e tentando, de fato, trazer também outros temas para os membros da Associação Paulista. Então, é um prazer tê-los aqui. Espero que vocês aproveitem. E, doutor Renato, por favor. Boa tarde a todos. Digo que é um privilégio para nós da Associação Paulista do Ministério Público iniciar, de fato, esse trabalho junto com o Instituto do Legislativo Paulista. Trago em nome da diretoria o agradecimento por esse trabalho junto e sabemos, torcemos e faremos de tudo para que ele aí renda bastante frutos. Então, digo obrigado, agradeço a todos que estão presentes, todos que assistem virtualmente. Continuando a história aqui, o doutor Vinícius é meu amigo de longa data, né? A gente procura se cercar de pessoas inteligentes, estudiosas e que fazem a diferença na sociedade. Ele, como o doutor Rafael, que é promotor também, meu amigo de concurso, são pessoas que fazem, produzem, querem que o interesse público realmente seja protegido, seja garantido de forma eficiente e que todos nós aqui estamos com a mesma função, que é defender a sociedade, tornar a sociedade mais justa e melhor para todo mundo. Então, digo que para nós é um privilégio. Começamos a parceria hoje, de fato, com a palestra do Dr. Rafael de Oliveira Costa, que é promotor de justiça em Leme. Ele vai falar um pouquinho do currículo dele no começo, aí priva a gente de ter que explicar um pouco aqui, que é grande o currículo dele. E vai falar sobre legisprudência. Esta é a palestra, terceira palestra na comemoração dos 80 anos da PMP. A Associação Paulista do Ministério Público faz, em 26 de novembro, 80 anos de existência. E a diretoria organizou diversos eventos neste ano de 2018 para comemorar esta data redonda. Começamos no dia 27 de abril com uma palestra do promotor César Dario Mariano, lá na associação, falando sobre improbidade administrativa. Tivemos no dia 9 de maio a palestra do professor livre-docente da USP, Alisson Mascaro. Hoje temos aqui o prazer de assistir a palestra do Dr. Rafael. Teremos no dia 18 de junho uma palestra com o professor Didier, que é um dos melhores processualistas processo civil hoje do Brasil, que virá da Bahia para dar essa palestra. E fecharemos o ano, no dia 10 de novembro, com uma comemoração dos 80 anos com a banda Titãs no buffet, salvo engano, Torres. Então, é um ano que a gente vai comemorar e, obviamente, no segundo semestre, começando com chave de ouro, uma palestra com o doutor Vinícius Schurgers, lá na Associação Paulista do Ministério Público, dia 10 de agosto, estão todos convidados para falar sobre governança. É um tema interessante, até tomei uma bronca do presidente da associação, que eu estava marcando muitas palestras jurídicas. Ele falou, não, tem que trazer gente de fora, porque o MP não pode ficar ensimesmado, ouvindo somente promotores, falando que todo mundo já sabe. Tem que ouvir a visão externa para dentro, para a gente, com a autocrítica, poder evoluir. Porque, obviamente, ninguém é perfeito. Então, é um toque de experiência que o presidente deu e a gente vai seguindo, obedecendo. Sem mais delongas, passo a palavra para o meu amigo doutor Rafael para falar sobre legisprudência. Muito obrigado. Bom, eu vou começar pedindo autorização para falar de pé, que eu não tenho muita facilidade para falar sentado. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Vinícius pela oportunidade de estar aqui no Instituto do Legislativo Paulista. Muito obrigado, espero que esse seja
um primeiro encontro de vários outros que ainda teremos dessa parceria. Gostaria de agradecer o convite do Dr. Renato Kim, dizer que para mim é uma honra poder estar aqui hoje. Gostaria de dar boa tarde para todos os senhores aqui presentes, dizer que espero que tenhamos uma tarde proveitosa conversando sobre os novos desafios da legisprudência. Bom, para início de conversa, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Rafael de Oliveira Costa, sou promotor de justiça aqui no estado de São Paulo, sou professor visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley, sou professor visitante na Wayne State University, nos Estados Unidos, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, e graduado pela mesma universidade num programa conjunto com a Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Basicamente, essa a minha apresentação. E gostaria de começar falando... Pode passar para o próximo, Fábio. Gostaria de começar a nossa conversa ressaltando um ponto importantíssimo no que diz respeito à Constituição de 1988. A Constituição de 1988... trouxe uma modificação significativa no que diz respeito ao cenário histórico e político que vivenciávamos anteriormente. Com a Constituição de 1988, especialmente o seu artigo 2º, passamos a ter o legislativo como um poder harmônico e independente, juntamente com os demais poderes. O artigo 2º da Constituição dispõe expressamente: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Se até então o executivo exercia uma certa primazia sobre os demais poderes na época da ditadura, com o advento da Constituição de 1988, isso deixou de ser uma verdade. O legislativo assumiu um papel de proeminência, uma primazia, um papel relevantíssimo no que diz respeito à relação com os outros poderes. Ocorre que, não obstante essa relação de harmonia entre os poderes, um problema que sempre existiu e que continua, que permanece em nosso país hoje, diz respeito à qualidade dos atos normativos aprovados pelos nossos legisladores. O problema da qualidade dos atos normativos não é algo novo, não é algo que vem... não é algo que surge agora, mas que já vem de longa data. No que diz respeito à qualidade dos atos normativos, nós sempre devemos buscar a origem. Onde é que está a solução para a qualidade das normas? Onde é que podemos buscar um refúgio seguro para que as normas aprovadas pelos nossos órgãos sejam normas de qualidade? Essa pergunta vem sendo feita há algum tempo nos países da América do Norte, especialmente no Canadá. A temática da qualidade dos atos normativos ganhou uma repercussão no final da década de 70, da década de 80 do século passado. E desde então, o legislador nesses países tem dado um enfoque especial para essa temática. Se assim é, o que tem surgido, o que nós temos de mais importante nesse campo, é o que se convencionou chamar de legística material ou legisprudência. O que é que seria a legística material ou a legisprudência? Quando falamos em legística, é possível dividi-la em dois ramos para fins didáticos principais. Um primeiro ramo, nós poderíamos chamá-lo de legística formal, está preocupado principalmente com o ato normativo em seus aspectos formais. Como deve se dar a redação de uma lei? Como deve se dar a redação de uma resolução? Como deve se dar a redação de uma portaria? Então o artigo 1º deve ser escrito artigo 1º porque existe um fundamento legal para fazê-lo, a Lei Complementar 95 de 98. As alíneas são uma subdivisão dos artigos
porque segue-se uma lógica interna no fazer do ato normativo. Tudo isso está relacionado com a legística formal, ou seja, com o aspecto formal da técnica legislativa. Como vamos redigir um diploma normativo? Ocorre que a preocupação que existe nos diversos países, que eu vou chamá-los de desenvolvidos, está relacionada não com a técnica legislativa propriamente dita, mas com a qualidade dos diplomas normativos aprovados. O Canadá, principalmente, tem focado a qualidade do que se legisla, daquilo que se legisla. E nesse ponto nós temos o segundo ramo, a segunda faceta que tem assumido a legística. É o que nós chamamos de legística material ou legisprudência. A legística material ou legisprudência está preocupada com o conteúdo das leis. Aqui não se foca mais o aspecto da técnica legislativa. Ou seja, se o artigo 1º está escrito corretamente, se nós temos a organização adequada em parágrafos, alíneas, incisos, não é isso com que se preocupa a legística material. Se preocupa, a legística material ou legisprudência está preocupada com a qualidade do ato normativo. Aquela lei é uma boa lei? E se é, por que é uma boa lei para o nosso país? Se assim é, pode avançar, Fábio. Se assim é, a legística material pretende incorporar uma perspectiva crítica no processo de elaboração dos atos normativos. Então, a legística material pretende incorporar uma perspectiva crítica na elaboração dos atos normativos. E mais, essa perspectiva crítica deve ser sempre tendente à busca pela eficácia e efetividade do ato normativo elaborado. Vejam aqui, senhoras e senhores, que o objetivo da legística material não se restringe à elaboração de leis, não se restringe à elaboração da Carta Constitucional. A legística material diz respeito à elaboração de quaisquer atos normativos. A legística material, portanto, se preocupa com a edição de uma portaria pela Assembleia, se preocupa com a edição de um ato normativo pelo Ministério Público, se preocupa, incide também, quando as agências reguladoras pretendem normatizar determinada área sob o aspecto técnico. Então vejam aqui que não estou falando exclusivamente sobre a edição de leis, estou falando sobre a qualidade de atos normativos de uma forma geral. Então a abrangência aqui é muito maior e diz respeito não só ao que é feito aqui na Assembleia, mas também dentro do próprio Ministério Público. E se assim é, os senhores podem estar se perguntando, por que é que só recentemente começamos a falar sobre legística material ou sobre legisprudência? Por que é que já não falamos sobre esse tema há muito tempo? O que é que aconteceu de novo? O que é que aconteceu recentemente que permitiu essa abertura para que viéssemos a falar em legisprudência? Bom, em primeiro lugar, não se questionava acerca do impulso para legislar até recentemente. O legislador não estava preocupado com o impulso para legislar. Se existia um problema, e qual seria esse problema? Dava-se início pelo simples fato de existir um interesse político. Um segundo ponto que permitiu o surgimento da legisprudência foi exatamente a insuficiência da dogmática jurídica para explicar o texto e o contexto da norma. A dogmática jurídica demonstrou a sua incapacidade de lidar com o contexto social como um todo. A dogmática jurídica fica muito presa em suas discussões
ao texto da norma, à proposição normativa, como diz Kelsen. E é exatamente nesse limite que se precisou ir mais longe. Ora, será que só o texto da norma é suficiente? Será que precisamos avançar? Esse ponto também abriu margem para as discussões sobre a legisprudência. Um terceiro ponto, que também fomentou e permitiu o surgimento da legisprudência, foi exatamente uma crítica à pirâmide normativa que temos hoje. Se até recentemente a pirâmide normativa com a qual nos deparávamos era uma pirâmide normativa em que tínhamos a Constituição no topo, e logo em seguida as demais normas, sem qualquer questionamento, valorizando, o monismo interno. Mais recentemente nós tivemos uma nova perspectiva. Hoje, por exemplo, a nossa pirâmide normativa é composta pela Constituição no topo, mas junto dela temos também as emendas constitucionais que são elaboradas com caráter, com status constitucional. Temos também os tratados internacionais de direitos humanos que passaram a assumir um status supralegal. Toda essa modificação na pirâmide normativa também abriu brecha para o surgimento da legística material ou legisprudência. E por fim, um quarto e último aspecto que permitiu o surgimento da legisprudência é exatamente o questionamento que existe sobre a separação entre o direito e a política. Até recentemente, essa separação não era vista sequer com bons olhos. Não era vista sequer com bons olhos. Do século passado, do final do século passado para cá, essa separação entre direito e política passou a ser vista, ao menos sob a égide didática, com uma nova perspectiva. Pode avançar, Fábio. E qual é essa modificação? O que é que diferencia direito de política? Qual é o limite entre o direito e a política? São coisas distintas ou são uma mesma coisa? Bom, existem inúmeros doutrinadores que procuram explicar a diferença entre direito e política. Não tenho a pretensão aqui de dar uma palavra final, de ter a palavra final sobre esse tema. Mas no que diz respeito à nossa temática de hoje, a legisprudência, me parece que um professor chamado Luc Wintegens, professor na Universidade de Bruxelas e na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, traz uma contribuição que me parece especialmente interessante. E qual é essa contribuição trazida pelo professor Luc Wintegens? Para Wintegens, tanto o legislador como o juiz, no contexto de um Estado de direito, estão submetidos às normas constitucionais. E mais, tanto o legislador como o juiz devem dar especial atenção para o ponto de vista que conferem na tarefa de compreensão, interpretação e aplicação das normas jurídicas. Em outras palavras, o que Luc Wintegens faz é atentar os operadores do direito, atentar o legislador para a necessidade de se adotar um ponto de vista hermenêutico, no fazer dos atos normativos. O que quer dizer isso? Wintegens está esclarecendo que tanto o legislador, quando elabora uma norma, como o juiz ou os outros operadores do direito, quando aplicam aquela norma, têm uma mesma base de atuação. Atuam sobre um mesmo substrato. E qual é esse substrato? Sobre o substrato do ponto de vista hermenêutico. O legislador, ao aprovar uma norma, deve pensar
como aquela norma será interpretada. Da mesma forma, o operador do direito, ao aplicar a norma, precisa pensar em como aquela norma foi aprovada. Daí o motivo pelo qual Wittgens fala em um ponto de vista hermenêutico, ou um ponto de vista, para aqueles que não têm familiaridade com o termo, um ponto de vista relacionado à interpretação. Nós precisamos, tanto o legislador como o operador do direito, pensar na forma como vai se dar a interpretação daquela norma. E se assim é, a diferença entre o direito e a política para Wittgens não se dá em termos de conteúdo. A diferença entre o legislador e o operador do direito se dá no âmbito de liberdade que tem para fazer operar o ponto de vista hermenêutico. Então vejam, o que diferencia o direito da política é a liberdade, é a maior liberdade que o legislador tem para fazer operar esse ponto de vista hermenêutico. Bom, se assim é, se é essa a diferença básica entre o direito e a política, nós podemos nos questionar, mas o que é então que se busca através da legística? O que é que estamos buscando através da legística, se a diferença é apenas quanto à liberdade para fazer atuar esse ponto de vista hermenêutico? Bom, para Wittgens, nós estamos buscando basicamente 3 aspectos principais. O primeiro aspecto, precisamos buscar a técnica legislativa. Então é preciso, em primeiro lugar, que as normas aprovadas sigam a legística formal. Tudo bem? Em segundo lugar, a legística busca também o uso de uma lógica para a aprovação dessas normas. As normas não podem ser feitas sem seguirem qualquer forma de lógica. E, portanto, adota-se uma lógica deôntica, uma lógica focada no conteúdo das normas, para que nós tenhamos esses diplomas normativos. Em terceiro lugar, e aqui me parece ser o pulo do gato, Wittgens fala que a legística busca também o uso da sociologia na valoração dessas normas aprovadas. E de que forma deve ocorrer o uso da sociologia? De que forma devemos nos atentar para o aspecto social dessas normas que foram aprovadas? Em primeiro lugar, é preciso aumentar o nível de confiança da população naquelas normas que foram aprovadas. E como é que vamos fazer isso? Com a ampliação da dialogicidade legislativa. É preciso trazer a população, trazer os anseios sociais para dentro das casas de leis. Um segundo ponto, uma segunda contribuição do uso da sociologia no campo da legística, diz respeito à adoção de um processo de avaliação de qualidade legislativa. É preciso avaliar, testar, checar a qualidade dos diplomas normativos aprovados. Então, embora seja comum falarmos sobre a técnica legislativa, nem sempre nos atentamos para a qualidade dos diplomas que são aprovados. Então, sistematizando tudo que foi dito até agora, a legística tem como objeto as possibilidades e os limites da elaboração de um tratamento científico da legislação. Então, estamos conferindo um tratamento científico para o tema da legislação. E se assim é, existem basicamente 2 posições em que podemos alocar essa área de conhecimento, a legística. A legística pode ser alocada, e é alocada por alguns dos doutrinadores, dentro da teoria geral do direito. Ou seja, a legística estaria dentro da teoria geral do direito, seria um sub-ramo dentro de um ramo do direito. Uma segunda corrente, contudo, sustenta o seguinte, olha, não,
a legística não é um ramo, um sub-ramo dentro da teoria geral do direito, mas é um ramo autônomo, que vive na interseção entre o direito público, a ciência política e a teoria do Estado. Então a legística é um ramo autônomo, é um ramo do conhecimento autônomo, assim como estudamos português, matemática, direito, estudamos legística. É um ramo próprio e que tem como objetivo, que tem como pressuposto a necessidade de balancear e sopesar a moral e os valores da sociedade. Portanto, quando falamos em legística, nós estamos falando em legística material, estamos falando na construção de uma teoria racional da legislação. Antes de positivar uma norma, antes de aprovar uma lei, precisamos pensá-la. E nós temos nos esquecido muito desse ponto no Brasil. Antes de aprová-la, é preciso pensá-la. Daí a necessidade de um ramo próprio para estudar de forma racional a teoria da legislação. E é aqui que se encontra a legística, Vinícius. É nesse ponto que nós temos a importância da legística. Se assim é, e se a legística assume esse patamar, esse status de um ramo próprio do conhecimento, eu gostaria de trazer para os senhores quais são os pressupostos, ou seja, quais são as fases, as etapas básicas para a incidência da legística. O que é que os Estados Unidos, o Canadá e os europeus, principalmente os belgas, têm feito nesse ramo do conhecimento? Por que é que eles estão à nossa frente? Não só porque pensam a qualidade do ato normativo, mas porque já estabeleceram inúmeros requisitos para a aprovação desse ato normativo, para que ele seja um ato normativo de qualidade. Quais seriam essas fases que deveriam ser seguidas no nosso processo legislativo para atingirmos a qualidade desse ato normativo? Bom, Wittgens e a doutrina majoritária trazem basicamente 7 grandes fases para que possamos alcançar a qualidade das leis aprovadas. A primeira grande fase é chamada, ou é comumente denominada de problematização do impulso para legislar. Problematização do impulso para legislar. Em primeiro lugar, nós temos um problema? Porque se não temos um problema, não precisamos aprovar norma nenhuma. É melhor não legislar do que legislar. Se não existe um problema, nós podemos complicar as coisas legislando. E no Brasil nós nos esquecemos disso corriqueiramente, hein? Muitas vezes aprovamos normas sem que houvesse a necessidade de legislar sobre aquele tema. Então, a primeira grande fase da legística é problematizar o impulso para legislar. Temos um problema? Qual o problema? Qual problema queremos resolver? Bom, uma vez verificada a existência de um problema que precisa ser solucionado, nós passamos para a segunda grande fase de aplicação da legística. E essa segunda grande fase é comumente denominada de fase da fixação dos objetivos. Aqui, nós precisamos fixar os objetivos que pretendemos alcançar para solucionar aquele problema. A título de exemplo, nós precisamos nos questionar se vamos ampliar o atendimento oferecido pelo SUS para a população, ou se vamos melhorar o atendimento que já é oferecido. Vamos abrir novas áreas de atendimento, permitir que a medicina do SUS atinja novas áreas, ou é melhor que primeiro solucionemos os problemas de que já dispomos, que já temos no SUS atualmente. Então vejam que, depois de nos questionar sobre a existência de um problema, precisamos pensar qual o nosso objetivo com a aprovação do ato normativo. Ultrapassada a segunda grande fase, que é a fixação dos objetivos,
nós precisamos passar para a terceira grande fase, chamada de análise dos cenários alternativos. E se ao invés de ampliar o SUS no que diz respeito ao tratamento do uso de drogas, nós promovermos uma política pública de prevenção às drogas? Seria melhor? Esse cenário alternativo seria melhor do que aquele que originalmente pensamos? E se for melhor, não deveríamos adotá-lo? Uma vez analisados os cenários alternativos disponíveis, na quarta grande fase, nós precisamos escolher, dentre aquelas alternativas, qual delas iremos adotar. Qual delas iremos adotar? Na quinta grande fase, ou seja, uma vez escolhida, qual a alternativa vamos adotar? Na quinta grande fase, e aí sim começa a contribuição dos europeus e dos canadenses através da legisprudência. Na quinta grande fase, nós vamos realizar uma avaliação de impacto prospectiva. Antes de aprovar aquele diploma normativo, nós vamos fazer uma avaliação dos impactos daquele diploma normativo. Essa quinta fase, também é chamada de avaliação de impacto ex ante, do latim anterior, ou seja, que antecede a aprovação do diploma normativo. Isso já é feito com algum grau no Brasil, Não é feito da forma como eu vou expor para os senhores logo em seguida, mas já é feito com algum grau no Brasil. Eu vou deixar essa quinta fase e a sétima fase para explicá-las logo em seguida. Bom, ultrapassada a quinta fase, que é a avaliação de impacto prospectiva da lei, nós vamos passar à execução da norma. Aqui sim, nós temos o que nós, no Brasil, tradicionalmente chamamos de processo legislativo. Só na sexta grande fase é que nós temos propriamente o início do processo legislativo. Até aqui não se iniciou o processo legislativo. E vejam que nós costumamos pular essas 5 grandes fases anteriores. Nós nos esquecemos delas. Por fim, uma vez aprovada a norma, uma vez em vigor o ato normativo, uma vez aprovada a lei, o ato normativo, a resolução, a portaria, nós ingressamos na sétima grande fase, sétima e última fase da legisprudência ou legística material, que é convencionalmente chamada de avaliação de impacto retrospectiva ou ex post. Nós vamos analisar os efeitos produzidos por aquela norma que já foi aprovada. Já tivemos a norma aprovada e agora vamos analisar os efeitos produzidos sobre aquela norma. Sobre esse tema, nós não damos a devida atenção no Brasil. E é aqui que os canadenses e os belgas têm focado os seus esforços e os seus estudos. Na avaliação de impacto retrospectivo ou ex post, depois de a lei estar em vigor. Bom, como eu mencionei, eu iria voltar na quinta e na sétima fase, aprofundando então nessas 2 grandes fases que me parecem o pulo do gato no que diz respeito às contribuições da legística material. A quinta grande fase, avaliação de impacto prospectiva, ou seja, antes de a norma ser aprovada. Como é que é feito isso? Como é que vamos realizar essa avaliação de impacto prospectiva? Bom, existem inúmeros caminhos. No Brasil, nós não seguimos nenhum deles. Nós nem nos questionamos a fundo sobre o impulso para legislar, se temos um problema. Mas, no que diz respeito ao Canadá, principalmente, a avaliação de impacto ex ante ou prospectiva segue algumas fases. Em primeiro lugar, nessa fase, nós vamos verificar o que é esperado da norma, identificando os objetivos daquela lei que está sendo aprovada,
como vai se dar a alocação de recursos? Como vai se dar a alocação de recursos para se atingir aqueles objetivos da lei? Quais são as ações que se pretende executar? Quais são as relações causais que são assumidas com aquela norma? E quais são os resultados esperados? Nós não pensamos nisso, muito menos adotando um ponto de vista hermenêutico. Como é que o juiz depois vai interpretar essa lei que estamos aprovando aqui no Legislativo? Não, pensamos, vamos aprovar uma lei e pronto, depois essa lei pode virar uma monstruosidade lá fora. Nós não sabemos, porque não fixamos, não realizamos uma avaliação de impacto prospectiva. Pode avançar. A segunda grande fase, nessa avaliação de impacto prospectiva, diz respeito à definição de indicadores de desempenho. Como é que vamos analisar o desempenho daquela lei que foi aprovada? Nós temos que definir quais serão os nossos indicadores de desempenho. Na terceira grande fase, vamos fazer, sabe o quê? O que não fazemos no Brasil: coleta de dados. Não coletamos dados para ver qual é o cenário atual. Se vamos modificar o SUS, nós não fazemos, antes de aprovar uma lei que vai modificar o SUS, uma coleta de dados para saber qual é a situação atual desse sistema. Em quinto lugar, e aí me parece um ponto nevrálgico da avaliação de impacto prospectiva, nós precisamos atentar para a necessidade de elaboração de um parecer por uma comissão de avaliação. Isso não é feito no Brasil. Nós precisamos de uma comissão de avaliação, mas é uma comissão de avaliação qualquer, de legistas, de juristas? Não. É uma comissão interdisciplinar que vai avaliar aqueles dados que foram coletados na fase anterior. Por quê? Porque não tem como um jurista opinar sobre a política pública de saúde. Quem sabe melhor sobre a política pública de saúde adotada são os médicos, são os enfermeiros, são aqueles que vivenciam aquela realidade. Nós juristas, nós que temos uma formação na área jurídica ou da administração pública, não temos em regra a capacidade de avaliar em concreto qual é a situação daquela política pública. Por isso que essa comissão deve ser interdisciplinar. Não estou dizendo para não termos membros da área jurídica, da área de administração pública, mas precisamos também daqueles que estão vivenciando o dia a dia daquela política pública. Na quinta grande fase da avaliação prospectiva de impacto, e já estou caminhando para o final da minha fala, não precisam ficar ansiosos aqui, tudo bem? Nós vamos realizar uma análise dos dados coletados. Qual é a situação atual? Como é que essa comissão de avaliação vislumbrou a problemática existente, para que, nesse momento, façamos alguns testes de consistência, façamos alguns testes de pertinência e suficiência das ações que serão tomadas, para que seja realmente elaborado um ato normativo de qualidade. Bom, até aqui, o Brasil já tem dado os seus primeiros passos. O que não tem sido feito diz respeito à avaliação de impacto ex post ou retrospectiva. Aqui nós temos feito muito pouco. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas já tem dado os primeiros passos nesse sentido. A avaliação de impacto retrospectiva é tão ou mais importante que a avaliação de impacto prospectiva. A avaliação de impacto retrospectiva ou ex post acontece depois de o ato normativo ter sido aprovado. Depois da aprovação de uma lei, nós precisamos avaliar se aquela lei foi uma boa lei. Senão não teremos nenhuma análise da qualidade. Aprovamos e pronto, agora ela está vigendo e pronto. Não, não é assim. É preciso avaliar a qualidade daquilo que foi aprovado. E nesse momento nós devemos fazer novamente, e é o procedimento seguido pelos canadenses, uma nova coleta de dados para verificar qual é o novo cenário com o qual estamos nos deparando. Precisamos da elaboração de um novo parecer pela comissão interdisciplinar, porque a comissão aprovou um parecer anteriormente.
Será que os objetivos, os efeitos alcançados com aquele ato normativo eram realmente aqueles esperados anteriormente? Ou não? Será que o ato normativo não atingiu nada, não modificou nada, a realidade social continua a mesma? E aqui nós teremos então a elaboração de um novo parecer por essa comissão interdisciplinar. Na quarta fase, nós faremos uma análise de tudo aquilo que foi coletado, os dados e o parecer da comissão de avaliação. E por fim, aqui nós estamos longe de fazê-lo, nós vamos modificar a norma que foi aprovada. Se a norma não produziu os efeitos esperados, se nós aprovamos uma lei que é ineficaz, ineficiente, não produz os efeitos que nós esperávamos, o que não podemos fazer é deixar a lei como está. Precisamos modificar aquele diploma normativo que foi aprovado. E aqui sim a legística contribui decisivamente, porque ao modificar aquele diploma normativo, estaremos modificando com o intuito de alcançar a qualidade das leis. Ora, podemos até ter errado da primeira vez, mas não é por isso que vamos permanecer com aquele diploma normativo que não produz efeito algum ou que produz efeitos catastróficos em nosso país. São essas, portanto, as 7 grandes fases da legística. São essas 7 grandes fases que precisam ser exploradas por nossas casas de leis. E mais, Vinícius, não só exploradas, nós precisamos normatizar essas 7 grandes fases para que elas sejam adotadas nessa casa de leis. Ah, doutor Rafael, e a legística material vai produzir que tipo de efeitos na nossa ordem jurídica? A legística material vem contribuir não só para os senhores que estão aqui na Assembleia Legislativa, mas vem contribuir para cada um de nós, operadores do direito. Aqueles que atuam com o direito sabem que cada vez mais o judiciário tem expandido os seus poderes, as suas atribuições, para alcançar tarefas ou áreas que até então não lhe eram precípuas. Esse fenômeno é chamado de ativismo judicial. A título de exemplo, o judiciário tem implementado políticas públicas diuturnamente em nosso país, no que diz respeito, por exemplo, à educação. O judiciário determina ao executivo que construa creches. Na área de saúde, o judiciário determina ao executivo que forneça medicamentos. Se tivermos normas de qualidade aprovadas pelas nossas casas de leis, nós teremos uma redução dessa intrusão do judiciário nas tarefas que são precípuas do poder executivo e do poder legislativo. Concluindo o que eu gostaria de falar para os senhores hoje, já chegando aqui para os nossos tópicos finais, eu gostaria de deixar claro 4 tópicos, 4 pontos que me parecem especialmente importantes. Em primeiro lugar, a legística contribui decisivamente para a busca pela segurança jurídica. Recentemente, nós tivemos aprovada a Lei 13.655 de 2018 pelo nosso Congresso Nacional, que modificou a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Modificou para tentar buscar um pouco mais de segurança jurídica para o nosso país. A legisprudência ou legística material pode contribuir para essa busca. E mais, o próprio legislador previu, nas modificações que introduziu por meio da Lei 13.655 de 2018, a necessidade de submissão de diplomas normativos ao crivo popular. Maior participação popular, e isso vem em consonância com o aspecto sociológico trazido pela legisprudência. Segundo grande ponto, que me parece especialmente interessante aqui, no que diz respeito à legisprudência, diz respeito à relegitimação das decisões judiciais.
Se as normas aprovadas pelas nossas casas de leis forem normas de qualidade, as decisões judiciais ganham em legitimidade, porque são embasadas nessas mesmas normas. Então, a população tende a aceitar mais facilmente as decisões que forem prolatadas com base em leis de qualidade. A população não vai permanecer questionando aquela decisão. Portanto, a qualidade das normas contribui para legitimar as decisões judiciais. Terceiro grande ponto que me parece especialmente importante: a adoção de um ponto de vista hermenêutico pelo legislador. Os operadores do direito, ao tentarem compreender, interpretar e aplicar as normas, já adotam, via de regra, um ponto de vista hermenêutico. Mas o nosso legislador não tem adotado esse ponto de vista hermenêutico em todos os momentos da sua atuação. E a adoção desse ponto de vista hermenêutico pode contribuir decisivamente para a melhoria dos diplomas normativos aprovados. Em que medida? Se o legislador pensar em como será interpretado aquele diploma normativo, como se dará a exegese, a hermenêutica daquele diploma normativo, ele vai contribuir decisivamente para que esses diplomas tenham mais qualidade. E por fim, um quarto aspecto que me parece essencial: a legisprudência, seja como um ramo do direito, seja como um ramo autônomo, contribui para a consolidação do que eu gostaria de chamar de ciência jurídica total. É preciso unir, é preciso fundir o aspecto fático com o aspecto valorativo, com o aspecto normativo. Essas três esferas não podem ser separadas como se fossem esferas estanques. Dou-lhes um exemplo. A criminologia estuda o aspecto fático do crime, do criminoso, do controle social. Ela deve estar em consonância com a política criminal, que segue ou que parte do pressuposto do aspecto valorativo. Como é que vamos transformar essas teorias sobre o combate do crime construídas pela criminologia em normas, em direito positivo? E por fim, essas normas, esse direito positivo que sofrem a contribuição da política criminal, devem também estar ou ter um diálogo permanente com o aspecto normativo, com a norma em si aprovada pelo legislador, com o que hoje chamamos de direito penal. Então precisamos de uma ciência jurídica total que dialogue com a legisprudência, na medida em que o aspecto fático, o crime, os estudos sobre o crime, o criminoso, estejam em consonância com as normas aprovadas, a política criminal, e com a aplicação do direito, o direito penal. Em suma, era isso que eu gostaria de falar aqui para os senhores. Espero ter contribuído de alguma forma para a compreensão do tema e coloco-me desde já à disposição para tirar eventuais dúvidas, fazer eventuais esclarecimentos sobre a matéria. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Roberta. Eu queria fazer uma pergunta. Dentro disso, o senhor acredita que a falta dessa qualidade nesse processo legislativo, ele também não esbarra no princípio da eficiência da administração pública, no sentido de que a legislação ela é feita
você tem todo o processo legislativo e a lei não tem a qualidade que ela deveria ter. O senhor acredita que esbarra nesse princípio da eficiência da administração pública? Sim. Mais alguma pergunta? Não, eu respondo uma de cada vez mesmo. bom. Pode ser. Boa tarde. É Roberta, é isso? Joia. Bom, Roberta, me parece que eficiência da administração pública e qualidade dos atos normativos andam lado a lado. Não é possível separar as duas esferas. Como eu disse no início da nossa conversa, os poderes, eles têm hoje um status de harmonia. Se não há esse caminhar conjunto de mãos dadas entre o executivo e o legislativo, inevitavelmente as políticas públicas adotadas serão fadadas ao fracasso. Então me parece que sim, a resposta é me parece indubitável que a resposta é afirmativa. Só é possível alcançar eficiência na administração pública se nós também tivermos leis de qualidade. E essas leis de qualidade, repito, vêm a permitir não só melhor qualidade na gestão pública, mas também e simultaneamente a legitimidade das decisões judiciais que advierem dessas leis. Tudo bem? Boa tarde, meu nome é Omar. Boa tarde. Algumas indagações, faço uma de cada vez, todas de uma vez. Pode ser uma de cada vez, não tem problema. Tá. Primeiro é uma ressalva sobre a equipe multidisciplinar de saúde. Pode ocorrer de ter, que seja 3%, profissionais de saúde e profissional do direito atuando nos 2 ramos ao mesmo tempo. Sua visão sobre isso? Você diz, se existir nessa comissão de avaliação da norma pessoas das duas áreas simultaneamente, se isso seria algo positivo? É essa a pergunta, né? Se eu entendi bem. Sim, me parece que sim. O Brasil ainda atua de forma muito incipiente no que diz respeito à interdisciplinariedade e à transdisciplinariedade. Fora do país, praticamente não se realiza qualquer pesquisa científica que não tenha um caráter transdisciplinar. Hoje é comum nós pesquisarmos, por exemplo, utilizarmos a engenharia nuclear conjuntamente com a medicina. É isso que permitiu inúmeros avanços em termos de testes e exames médicos. Da mesma forma, no que diz respeito à composição dessa comissão de avaliação, me parece que seria muito proveitoso que tivéssemos pessoas com formação nas duas áreas. Isso viria a contribuir para a qualidade da análise realizada. Se tivermos um profissional da área da administração pública, um profissional da área jurídica, um profissional da estatística, para analisar os dados estatisticamente, um profissional da área que vai ser afetada, saúde pública, um engenheiro ambiental, se a política pública a ser implementada for uma política pública ambiental, tudo isso vem contribuir para a qualidade da análise realizada. É claro que não se pode, o que se deve evitar, e o que parece que precisa ser evitado, é essa análise unilateral ou unidimensional que tem sido feita até agora. Não adianta você, como é que um engenheiro, eu vou dizer um engenheiro da área de, um engenheiro elétrico, vai aprovar uma norma que diz respeito à odontologia, por exemplo. É difícil. Essa pessoa não tem o conhecimento, a vivência prática para que aquela norma saia uma norma de qualidade. Então, a ideia básica da comissão de avaliação é exatamente trazer para o processo legislativo a transdisciplinariedade e a interdisciplinariedade que até então têm sido afastados dessa esfera.
Tá bom? Sim. Outro ponto, eu fiz um comparativo do SUS com o SUSP. Sistema Único de Saúde versus Sistema Único de Segurança Pública, que é o novo Ministério Extraordinário. Ou seja, vem de encontro com o tema daqui, porque não foi feito nenhuma coleta de dados, cada estado tem sua especificidade de segurança pública, o que vão tentar fazer, trocar informações entre a polícia, não vai acontecer. Já tentaram, dentro do próprio estado e âmbito nacional, é inviável. Sua visão sobre esse novo ministério, sem coleta de dados, eu acredito que é um tiro no pé, mas eu queria te ouvir. Bom, eu não vou falar especificamente sobre o novo ministério. Eu vou tentar ser um pouco mais abrangente. O problema todo se relaciona aí com essa ausência do pensar do ato normativo, ou do pensar da estruturação da administração pública. No âmbito da administração pública, não se pensa se a criação de um ministério vai favorecer ou vai ser prejudicial ao andamento da política pública existente. Da mesma forma, no âmbito das casas de leis, não costuma se pensar sobre a problematização do impulso para legislar. Legisla-se. Legisla-se para se atender determinado interesse. Mas não se pensa se existe um problema. Existe um problema realmente com a estrutura do sistema de segurança pública nacional, ou existe um problema na forma como ele é implementado na prática? Porque se o problema for de estrutura, eu já vi inúmeros ministérios sendo criados e extintos, e isso não modificou absolutamente nada. Me parece que dar um novo nome para uma estrutura que não é eficiente, não é eficaz, não vai resolver o problema. Então, acredito sim que seja sob a égide da administração pública, seja sob a perspectiva do poder legislativo, é preciso que seja feita essa coleta de dados para que a decisão tomada seja uma decisão devidamente informada, não seja uma decisão aleatória, que se submeta ao risco do que vier. O que vier de efeito está bom. E mais, depois de aprovada, se vamos adotar então, portanto, esse novo ministério relacionado à segurança pública, depois de aprovado, precisamos fazer uma análise retrospectiva se aquele ministério realmente produziu os efeitos que eram esperados dele. E se não produziu, precisamos modificar, porque alguma coisa não foi feita da forma correta. Tudo bem? Seria a primeira pergunta, ficou por último. Aí é diretamente as normas. Existem normas e também tem os decretos. E, por outra vez, os decretos regulamentam as normas. Eu diria que criar leis, muitas vezes acontece, é feito a lei, mas como se faz uma criança, ela não tem um pai. Né? Muda-se a administração, muda-se os políticos, as figuras políticas, essa lei é jogada de canto. Existem muitas normas, porém não tem regulamentação de decretos. E muitas vezes os decretos é feito por conveniência política. Ou seja, sem pensar, é pensamento pessoal por questões políticas. Qual a sua visão sobre isso? Bom, aí eu gosto de pensar que o legislador foi prudente ao permitir ao executivo que editasse os decretos. O legislador pode tecer minúcias, a lei poderia tecer minúcias. E o legislador opta por permitir ao executivo regulamentar aquela lei por meio de decretos, porque acredita que o executivo tenha melhores condições. Se o nosso executivo não tiver melhores condições de regulamentar aquela matéria, então aquela matéria deveria ter sido regulamentada expressamente pela lei. E por que pela lei? Porque o legislativo é o campo de representação popular mais amplo, é um campo de representação popular mais amplo do que o executivo. No legislativo, como mencionei agora há pouco, nós temos a possibilidade de promover, por exemplo, audiências públicas para que o debate seja amplo.
a dialogicidade legislativa, a administração pública dialógica, Vinícius, como alguns têm chamado, é algo que ainda não foi incorporado na nossa estrutura da forma adequada. E ao incorporarmos esses conceitos básicos, nós podemos melhorar a qualidade da norma aprovada, seja evitando que haja uma delegação para o executivo, seja delegando aquilo que realmente precisa ser delegado. A estrutura norte-americana, por exemplo, é totalmente diferente da nossa. A estrutura norte-americana vem pautada em agências, e as agências é que normalmente legislam. As agências têm uma discricionariedade técnica muito maior do que as nossas agências nos Estados Unidos, têm uma discricionariedade técnica muito maior do que as nossas agências têm aqui. Me parece que essa discricionariedade técnica nos Estados Unidos encontrou um equilíbrio que torna prudente a delegação dessas atribuições e esses poderes para essas agências reguladoras. No Brasil, a realidade é diferente. É preciso, portanto, pensar de forma crítica, de forma racional, se deve ou não acontecer essa delegação de atribuições para o executivo no que diz respeito ao campo normativo. A harmonia entre os poderes está exatamente em pensar a norma antes de aprová-la, inclusive no que diz respeito à delegação de atribuições. Tudo bem? Perguntas da mesa, pode? Claro. Olha só, hein? Bom, primeiro eu agradecer, doutor Rafael, pela exposição. Acho que a gente recebe aqui inúmeros professores por semana. Toda semana a gente recebeu 7, 8 docentes, às vezes são duplas que dão aula, e uma exposição extremamente clara, de uma qualidade, de uma firmeza que a gente, às vezes, até não tem dificuldade de encontrar. Então, realmente, chama atenção. E uma ligação muito grande com a própria gestão pública. Nessas 7 fases da legística me pareceram muito próximas também das fases de um ciclo de políticas públicas em alguma medida, né? As conservam na questão da avaliação, ex ante, ex post. Um aspecto que eu não sei se você sabe, é uma pergunta aí do lado do gestor, a dificuldade que nós temos, através dos instrumentos atuais, de atração da população para a participação no ciclo legislativo, ou que elas participem. A gente tem já um instrumento da audiência, da consulta pública, mas a gente percebe que isso acaba ficando muito focalizado em alguns setores da sociedade civil organizada, e a população, de maneira mais ampla, acaba não participando. Trazer o caso canadense e o caso belga é fundamental. Acho que a gente tem que começar a pensar a política pública de uma maneira comparada, e o direito comparado também é um instrumento de muito valor. Não sei se você chegou a ter conhecimento de que instrumentos, Canadá, Bélgica, ou qualquer outra experiência, que permitam a permeabilidade ou atração da população para que ela, de fato, também contribua nesse processo de elaboração de lei. Se você poderia se não souber, tudo bem, mas é só para... Bom, doutor Vinícius, essa pergunta é bastante interessante, porque, às vezes, nós ficamos pensando em complexos sistemas para a participação da população. Mas me parece que a diferença está em 2 pontos. Em primeiro lugar, a conscientização da população sobre a necessidade de participar. A população nos Estados Unidos, no Canadá, me parece muito mais preocupada, muito mais engajada com as consequências dos atos normativos que vão ser aprovados do que a nossa população. Então, em primeiro lugar, aqui me parece que é conscientizar as pessoas da importância de participarem dessas políticas públicas. O brasileiro não costuma pensar que a sua participação na elaboração e na implantação de políticas públicas seja algo importante. Então, esse é o primeiro ponto. A promoção de eventos como esse aqui pode definitivamente contribuir para essa permeabilidade da população no processo de elaboração de políticas públicas. Um segundo ponto que me parece extremamente relevante, e aí sim, afastando a complexidade,
é que muitas vezes são sistemas simples que permitem a população participar. Além, obviamente, dos sistemas virtuais, como por exemplo a internet, que obviamente é aquele mais simples, né? Uma enquete simples permitindo você escolher, votar e sentir que a sua posição está sendo levada em conta, que isso é importante. Se o cidadão participar uma, duas vezes e aquela posição que foi majoritária não foi atendida, não vai ser considerada pela Casa de Leis, ele desacredita do sistema. Nós precisamos ter alguma forma de engatilhamento, como já acontece nos Estados Unidos e no Canadá, dessa opinião pública. Uma vez votado num determinado sentido, a política pública acaba sendo adotada naquele sentido, e não no sentido oposto. E no que diz respeito à sistemática propriamente dita da participação, ela é simples. Morei alguns meses na cidade de Berkeley, na Califórnia, quando era professor visitante lá na universidade, e uma das formas mais simples era uma das mais eficazes. Os americanos colocam nos postes de luz públicos os editais, alguns editais que são relevantes para aquela região. Literalmente, nos postes, eles pregam os editais, como acontecia em 1200 na Inglaterra, como eram feitos chamamentos públicos para a população participar, manifestar a sua opinião. Eles colocam nos postes públicos os editais que são pertinentes àquela região da cidade. Então, se vai ser votada uma política, eu me lembro que na época em que residia lá, ia ser votada uma política pública relacionada ao problema dos moradores de rua naquela região de Berkeley, que era, não vou dizer endêmico porque não é mal visto, mas era uma coisa assim, assustadora. E quase todos os postes que você passava tinham pregado o edital de chamamento para a população. E o mais interessante é que a população ficava sabendo e comparecia para participar. Então me parece que às vezes a adoção de um sistema simples, mas que haja efetivo interesse na divulgação, pode ser efetivo. Não precisa ser um sistema complexo de participação. É claro que sem a conscientização não chegaremos a lugar algum, mas a partir dela é extremamente fácil que consigamos alguma participação da população na elaboração de políticas públicas. Bom, perfeito, muito obrigado. Como a gente encerrou as perguntas, vou só passar então para as considerações finais. Doutor Renato, por gentileza. Bom, agradecer, parabenizar em primeiro lugar ao doutor Rafael por essa excelente palestra. Eu acho que foi bastante elucidativa. Eu, pelo menos, não conhecia o tema tão a fundo. Digo que é um privilégio para nós poder ter essa aula. Muito obrigado. E para finalizar, não sei se posso assim terminar, eu queria agradecer, obviamente, todos os presentes novamente, quem estava online, e deixar um agradecimento especial aos servidores aqui do Instituto Legislativo Paulista e da Assembleia, e também para os nossos funcionários da Associação Paulista do Ministério Público. Sem vocês, tanto servidores, funcionários, tenho a certeza, saibam que nós não estaremos aqui. Graças a vocês, ao trabalho de vocês no dia a dia, essa dedicação extrema que a gente sabe que todos aqui lutam diariamente pelo trabalho, a gente sabe que sem vocês não estaríamos aqui. Por isso, muito obrigado. A PMP agradece, dizendo mais uma vez que dia 10 de agosto estão todos convidados para a palestra do Dr. Vinícius lá na PMP, lá na nosso Largo São Francisco, número 34, em frente à Faculdade de Direito. Então, a gente finaliza e agradece a parceria. Doutor Rafael, por favor, suas considerações finais. Gostaria de falar mais alguma coisa? Não. Então, ok. Gente, foi um prazer tê-los aqui. Espero que a gente possa, a partir desse primeiro grande evento, continuar com novos eventos. Com certeza nós faremos isso aí ao longo da nossa gestão. Gestão lá da associação e a gestão aqui também do ILP. Foi um prazer tê-los conosco. Tenham um excelente final de semana. Quer tirar lá? Aqui na frente, né? Vamos lá.